Olá a todos, o meu nome é Maria Luísa, eu sou acadêmica de medicina e hoje eu vou apresentar o capítulo 13, cujas referências como base eu utilizei o livro Princípios de Neurociências de Eric Kandel, sexta edição. E o nome do capítulo é a integração sináptica no sistema nervoso central. Então, os assuntos que serão abordados nessa apresentação vai ser a integração sináptica no sistema nervoso, os receptores ionotrópicos de glutamato, as particularidades do receptor NMDA, as sinapses inibitórias e a propagação sináptica. Então, o capítulo começa abordando sobre como ocorre essa integração no sistema nervoso central. Então, a gente sabe que ele compara muito as sinapses que ocorrem entre um neurônio motor e uma fibra muscular, né, que é única. E no sistema nervoso central, nós temos diversas conexões chegando para um único neurônio. Né? Então, são múltiplas sinapses. E esse neurônio ele vai ser responsável por decidir qual sinal vai se propagar, já que ele recebe tanto estímulos excitatórios quanto inibitórios. E para entender como é que funcionava essa conexão, foi feito um experimento em 1950 pelo John Eccles, que ele utilizou um neurônio motor de um reflexo de estiramento e pôde estudar como é que ocorria essa conexão. Né? Então, aqui na imagem A, nós conseguimos ver que é uma representação de um reflexo patelar. Então, a partir do momento em que é estimulada a patela, é ativado o receptor de estiramento localizado no músculo. Ele ativa um neurônio sensorial que chega pela parte dorsal da coluna medular e faz sinapse excitatória com o interneurônio inibitório, que vai fazer uma sinapse inibitória com o neurônio motor flexor. Né? Então, ele inibe o flexor e esse mesmo neurônio sensorial vai fazer uma sinapse excitatória com o neurônio motor extensor, né? Para que ocorra a extensão da perna. Né? Então, esse extensor vai ser o ativado. E aqui em B, nós conseguimos ver esse experimento dele. Então, aqui, primeiramente, nós temos esse receptor de estiramento, ativa o neurônio sensorial, e aqui ele gera uma corrente e registra, né? Então, a gente consegue perceber essa corrente aqui no sensorial, e ele vai gerar no neurônio motor extensor um potencial excitatório pós-sináptico, né? Então, aqui a gente consegue ver que ele gera esse potencial e gera um potencial de ação, né? Então, ele despolariza a membrana, ativando esse neurônio. E aqui embaixo nós conseguimos ver que ele gera agora uma corrente e registra no interneurônio inibitório. Né? Então aqui no interneurônio tem uma corrente sendo gerada, mas a linha ela fica abaixo porque agora é um potencial inibitório pós-sináptico, que é o PIPS. Então ele vai ser gerado por esse interneurônio inibitório e vai inibir, né, vai bloquear, vai hiperpolarizar essa membrana do neurônio motor flexor. O livro aborda também como nós temos diferentes localizações e estruturas dessas sinapses inibitórias e excitatórias. Então, ele fala que existem dois tipos, né, que é o tipo 1 de Gray e o tipo 2 de Gray, que foi quem nomeou. Então, o tipo 1, aqui na imagem nós conseguimos ver que é uma sinapse excitatória, né? Então, vai liberar glutamato e nós temos nela umas vesículas sinápticas mais esféricas. E essa membrana basal, né, onde vai estar localizados os receptores, eles estão em maior quantidade, então ela é mais densa na fenda sináptica. E aqui a tipo 2, nós temos sendo sinapses inibitórias e as vesículas dela elas são mais achatadas e no terminal sináptico nós temos uma menor densidade de receptores. E aqui no outro lado da imagem nós conseguimos ver que em maior quantidade, na verdade, nós temos a do tipo 1, que são excitatórias, como sendo axodendríticas. Ou seja, nós temos uma sinapse acontecendo entre um axônio de um neurônio pré-sináptico e o dendrito, na parte do espinho, de um neurônio pós-sináptico. Mas também nós temos as sinapses ocorrendo sendo do tipo 2, que podem ser tanto na haste dendrítica, no corpo celular e diretamente no axônio. Ele fala também sobre os receptores que nós temos, que é o receptor glutamato, que ele vai ser o principal neurotransmissor excitatório que vai estar presente no sistema nervoso central. E ele vai ter os seus receptores específicos, que podem ser tanto ionotrópicos quanto metabotrópicos. Nessa primeira imagem A,
nós conseguimos ver o exemplo do receptor ionotrópico, que eles podem ser do tipo NMDA, do tipo AMPA ou cainato. Esse primeiro exemplo é do AMPA, né? Então ele vai ser um receptor que vai ter um local de ligação do glutamato, e quando ele se liga, ele vai mudar a conformação desse canal e vai ter essa abertura, né, do poro e o influxo de sódio e o efluxo de potássio para poder, consequentemente, gerar uma despolarização na membrana. E aqui nesse outro exemplo, nós temos o receptor NMDA. O NMDA ele possui um canal de ligação do glutamato, mas também pode se ligar em alguns casos à glicina, que é um neurotransmissor inibitório. E ele possui essa particularidade, né, também de ter abertura para entrar sódio e sair potássio, mas também ele tem uma característica muito importante que eu vou explicar posteriormente, que é o influxo de cálcio, que vai ser essencial para gerar algumas respostas na célula. Ele também tem canal de ligação do magnésio, e isso é uma outra coisa interessante, é que o magnésio normalmente ele está bloqueando esse canal, mas ele vai precisar ser repelido, né, ser expulsado, para poder gerar a abertura e o fluxo de íons. Mas ele tem também um canal de ligação para o zinco e para o PCP, que é uma substância aqui inativa, o NMDA. E aqui embaixo, em B, nós temos um exemplo do receptor glutamatérgico metabotrópico, né? Então ele vai estar ligado a uma proteína G, que vai ter as suas 3 subunidades, a alfa, beta e gama, e gerar uma resposta celular produzindo segundo mensageiro posteriormente. Bom, aqui falando um pouquinho de como é que funciona essa organização dos receptores dentro da célula. Então, aqui nessa imagem em B, nós conseguimos ver que os receptores do tipo NMDA estão localizados mais centralmente, que são esses verde escuro, e o receptor AMPA está localizado mais perifericamente. E o AMPA está em maior quantidade que o NMDA, e vai ser essencial para ativar esses canais, como eu já vou explicar. Nós temos também uma proteína que ela vai permitir essa conexão, né, essa localização desses receptores no terminal axonal, que é a PSD95, que a gente consegue ver aqui em lilás, como ela faz essa interligação, e ela possui domínios que são chamados de PDZ. Então, esses domínios eles vão ser essenciais para manter esses receptores na membrana, já que ela tem uma característica mais fluida, né? Então, aqui em C, nós conseguimos ver essa representação de um neurônio pós-sináptico. E aqui na membrana nós temos o receptor AMPA, que é ligado com a proteína TARP, que por fim é ligado com o domínio da PSD95. Ela permite essa ancoragem. Ela se liga também com a GCAP e a SHANK, que são proteínas estruturais, e a Homer. E essa Homer consegue ligar e permitir essa localização mais lateral do receptor metabotrópico por glutamato. Ela também liga o receptor NMDA na sua respectiva localização, com o canal de potássio também. E ela vai fazer a ligação de uma proteína de membrana muito importante, que é a neuroligina. Então, ela vai ligar a neuroligina com a neurexina, que é uma proteína de membrana também, só que pré-sináptica. E o livro aborda aqui alguns casos de mutações nessa formação dessa neuroligina, vai estar relacionado inclusive com casos de autismo. Bom, então como eu falei para vocês, o NMDA ele vai gerar o PEPs, que é o potencial excitatório pós-sináptico. E ele vai ter essa característica de ter o magnésio concentrado no exterior da célula, e ele vai estar ligado aqui bloqueando esse canal. Então nós conseguimos ver aqui em 0 que o canal está fechado, então nós não temos nenhum fluxo de corrente, mas se o magnésio for repelido, nós temos esse influxo de sódio e cálcio. E esse cálcio que vai entrar na célula, ele vai ser uma característica muito importante específica do NMDA, porque ele vai estar relacionado com fosforilação de diversas funções celulares e principalmente da formação da plasticidade sináptica a longo prazo, que está envolvido com a formação da memória. Então aqui nós temos outro experimento que foi feito em 1973 por Tim Bliss e Tergelomo, no qual eles tentaram entender como é que funciona essa formação da memória relacionada com o NMDA. Então, basicamente, eles fizeram uma estimulação tetânica nos neurônios que têm uma conexão do CA3 com CA1 no hipocampo.
E essa estimulação tetânica é um fluxo de corrente e frequência muito intensa ao ponto de gerar um LTP automático, que é um potenciação de longa duração. Então, eles perceberam que eles conseguiam fazer isso de uma maneira laboratorial, e quando eles geravam esse LTP, nós tínhamos a relação da formação também de memória a longo prazo. Então, aqui no gráfico, nós temos o eixo das abscissas como sendo o tempo, e nas ordenadas o potencial excitatório, substância que é a APV, e ela gera uma inibição automática desse receptor em NMDA, então termina o potencial excitatório. E aqui em verde escuro também em cima nós temos esse potencial que foi gerado entre o CA3 e CA1, que são os neurônios, e com o tempo ele vai sendo reduzido. E aqui em B também nós entendemos como é que funciona esse mecanismo. Então, primeiramente, antes da LTP, nós temos a liberação do glutamato. Esse glutamato vai se movimentar pelo terminal sináptico e ele vai chegar aqui nesse receptor que é o AMPA, que, como eu falei para vocês, ele também é um tipo de receptor para glutamato e ele vai ser muito comum nesse terminal. E a partir do momento em que ele se liga, ele vai abrir esse poro e vai ter um influxo de sódio e saída de potássio, gerando uma despolarização da membrana. E a partir do momento em que tem essa despolarização, vai chegar a um certo nível de ter muita carga positiva que vai repelir o magnésio. E ele vai soltar desse bloqueio do NMDA e também ter a entrada do sódio e do cálcio. Esse cálcio se liga à calmodulina e ele consegue ter diversas funções na célula. Ele pode tanto ativar a PKC, que é a proteína fosfoquinase, que ele vai conseguir estimular a produção de novos canais de membrana a partir do núcleo. E ele consegue também fazer o estímulo da formação do óxido nítrico, que ele vai funcionar como se fosse um neurotransmissor retrógrado, né? Ele consegue se dissipar pela fenda sináptica, chegando no neurônio pré-sináptico e potencializando, no caso, essa adesão de vesículas contendo glutamato e a liberação. Então, a partir do momento em que a gente tem essa formação da LTP, ela mesma se autoestimula para poder continuar essa liberação do glutamato. Então, aqui na imagem 3, nós conseguimos ver uma nova inserção no canal AMPA, né, que foi gerado pela sua formação lá no núcleo. Porém, tem um lado negativo, digamos assim, do glutamato, que é a sua excitotoxicidade, que é quando a gente tem uma concentração muito alta de glutamato sendo liberado, que ele vai estimular a entrada de cálcio, né? Mas o cálcio, se estiver numa concentração acima do normal, ele pode ativar tanto lipases quanto proteases, e ele pode gerar uma morte neuronal ao longo do tempo, né? Ele pode ser tóxico. Então, o livro, na verdade, ele relaciona pessoas que possuem um mal epiléptico, que têm crises convulsivas muito frequentes, e a liberação desse glutamato em maior quantidade, elas podem ter essa toxicidade neuronal. Então, precisa ficar bem atento nesses casos. E foi-se estudado alguns fármacos que tinham o mecanismo de ação como sendo bloquear esse receptor NMDA. Mas eles perceberam que se ocorrer o bloqueio, nós temos um efeito adverso muito importante, que é a alucinação, né? Então está relacionado mais com a esquizofrenia. Já nas sinapses inibitórias, que vai ser o PIPs, que é o potencial inibitório pós-sináptico, ele vai ser propagado, no caso, por um neurotransmissor que é o GABA, né? Que vai ser um dos mais importantes, mas também possui a glicina, que tem a sua função semelhante. E o GABA ele tem dois tipos de receptor. Ele pode ser o receptor do tipo GABA-A, que vai ser um ionotrópico, só que aí ele vai ter a abertura dos canais de cloreto, né, esse fluxo de cloreto que gera a hiperpolarização da membrana, e vai ter o bloqueio dessa despolarização, inibindo por fim o neurônio. E o receptor do tipo GABA-B, ele é um receptor metabotrópico, né, que também vai ter ativação de segundo mensageiro, que vai inibir essa resposta celular. Então, o GABA, ele também é alvo de estudos farmacológicos muito importantes, já que ele tem esse potencial de inibição, né? Então, alguns anestésicos gerais, eles utilizam como base a ativação do GABA,
para a pessoa ter essa perda de sensibilidade, e também os benzodiazepínicos, né, que são utilizados para tratamento de ansiedade. Em algumas mutações na sua conformação, pode reduzir esse efeito inibitório, e reduzindo, então, nós temos uma hiperatividade do glutamato também. Então, pode estar relacionado com alguns casos de epilepsia congênita. E aqui na imagem ele demonstra um experimento que ele colocou o estímulo da corrente no interneurônio inibitório, e aqui ele colocou no neurônio motor. Então, a gente está gerando um PIPs, né, um potencial inibitório pós-sináptico. E aqui em B, ele demonstra no gráfico se a gente gerar somente um potencial excitatório, né? Então, a gente tem o limiar da corrente, que é menos 55 mV, e a partir do momento em que ele atinge, nós temos o potencial excitatório ultrapassando 0 mV e gerando um potencial de ação nessa célula, né? Então, ele gera uma excitação. Mas a partir do momento em que a gente tem só o PIPs, que é o potencial inibitório, ele vai colocar a linha para baixo, de menos 70, então ele reduz, ele gera uma hiperpolarização. Ele torna essa membrana mais negativa para impedir que esse sinal ele consiga ser conduzido. E aqui nesse outro gráfico ele demonstra se a gente tiver um potencial de inibição somado com potencial de excitação. Então a gente vai ter a excitação, mas ela vai ser muito reduzida, né? Então ela não vai conseguir alcançar o potencial de ação esperado para a célula. E aqui em C nós conseguimos perceber o quanto esse potencial inibitório da membrana ele consegue mudar a sua corrente no decorrer de quanto a membrana fica mais negativa. Então aqui a gente tem um PIPs, que ele vai se alternando e aqui ele anula, a membrana não consegue ser permeada em menos 70 mV. E em menos 80 a gente já tem o oposto disso, né? A gente já tem gerando o potencial de excitação. Bom, sobre os sinais de entrada, o livro aborda muito sobre como essas sinapses elas vão ter a sua influência dependendo do local em que elas estão ocorrendo. Ou seja, nós podemos ter, como eu falei para vocês, sinapses tanto axodendríticas, que são direto no dendrito, axossomáticas, que são no corpo celular, e axoaxônicas. E nessa imagem ela demonstra bem o quanto isso vai fazer diferença, porque as sinapses axoaxônicas, que estabelecem uma conexão direta nessa zona de gatilho, elas vão precisar de um limiar bem mais reduzido para poder alcançar o potencial de ação e gerar uma despolarização na célula. E o porquê disso? É porque nessa zona ele tem uma concentração de canais de sódio em maior quantidade. Então, qualquer estímulo assim, ele vai conseguir fazer essa abertura desse canal e direcionar essa despolarização pelo axônio até o terminal sináptico. Nós temos estímulo no corpo celular e também no dendrito, mas ele é bem mais reduzido, né? Então, aqui no gráfico, a gente tem a distância da sinapse e o potencial. Então, a partir do momento que a gente tem essa sinapse no axônio, o limiar ele reduz bastante, então fica menos 60 mV. Então, é mais fácil de alcançar essa despolarização. Já aqui no corpo celular e no dendrito, ele é bem mais alto, então precisa de estímulos maiores. E podem ocorrer tanto a somação espacial, em que diversos estímulos estão ocorrendo em diversos espaços do neurônio, se soma para poder tentar gerar um potencial, ou uma somação temporal, em que a gente tem, no decorrer do tempo, diversos estímulos sendo gerados, que também podem se somar. E aqui ele fala também sobre essa propagação inibitória, né? Então aqui foi feito um registro da corrente desse interneurônio, inibitório A e o B. Então, a partir da análise, nós conseguimos perceber que o registro na célula A ele gera um potencial inibitório bem maior do que na célula B, já que a gente tem essa distância ocorrendo bem maior. E aqui o registro de V1, nós conseguimos ver que na célula A, até esse potencial chegar, ele já vai ser bem mais reduzido. Mas na célula B, nós conseguimos ver que ele vai ser bem mais exacerbado por conta da localização. Então, nós vamos ter a importância dessa sinapse sendo gerada próximo, principalmente, da zona de gatilho, que é o axônio. Então, como eu demonstrei para vocês, a maioria das sinapses do tipo 2, que são inibitórias, elas são tanto no corpo celular quanto no axônio, porque elas precisam reter esse excesso de estímulos que vem. Elas precisam
de um potencial de excitação muito grande para poder retirar essa inibição e gerar uma resposta no corpo, no neurônio em si. Né? Então ele precisa desse ajuste de informações que chegam e que saem para poder ter uma decisão mais efetiva da célula. E é isso. Muito obrigada